Se você é da área de tecnologia, então este podcast é para você. Vamos falar sobre tendências, transformação digital e inovação em um bate-papo com profissionais de peso. Tudo isso sem abrir mão de uma pitada de bom humor com Décio Garcês, que tem mais de 30 anos à frente de projetos de tecnologia, informação e comunicação. Vamos começar? Então, Chama o TI. Bem-vindos a mais um episódio de Chama o TI, esse programa que nos leva pelos caminhos da inovação tecnológica, da tecnologia orientada para os negócios, tecnologia com propósito. Hoje, o nosso convidado, o engenheiro Eli Batista, que acabou de vir de uma palestra aqui no Parque de Inovação e Tecnologia de São José dos Campos. A gente aproveitou, capturou o Eli velho de guerra. Ele vai conversar conosco sobre os impactos da IA na infraestrutura de data centers, que foi uma verdadeira revolução que a gente vem passando depois da pandemia, tá? Muito bem, Eli, esse aqui é um podcast que basicamente ele é assistido pelos especialistas de TI, ele é assistido por empresários e empreendedores, normalmente ligados à área de tecnologia, que trabalham com tecnologia ou que precisam da tecnologia para acelerações de negócios e tudo mais, tá? Bom, só vou dar uma introdução. O Eli, além de ser conhecido velho de guerra, né? Ele é o diretor comercial da Simon aqui no Brasil. É o principal dirigente da Simon aqui no Brasil. Mas também é conselheiro da Associação Brasileira de Data Centers. Então, ele vai ter que agir dos dois modos, ora como fabricante e ora como especialista, como conselheiro, tá? Eli, conta um pouco para a gente da sua trajetória. Não vamos apresentar a sua bio, você mesmo se apresenta. Legal. Décio, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite de a gente estar aqui para ter um bate-papo, né? E falar um pouquinho aí sobre tecnologia, IA e outras coisas que virem à tona aqui, né? Bom, eu comecei minha trajetória na área de tecnologia em 88 na BASF. Era estagiário ali na parte de mainframe. Antes da IBM foi a BASF? Foi a BASF. Eu passei eu trabalhava no Banco Itaú e aí eu queria trabalhar no segmento na época era processamento de dados. Revelou a idade. E aí eu passei num concurso e fui ser estagiário na BASF. E aí trabalhei ali, fui efetivado, trabalhei por algum tempo e eu recebi um convite aí então para ir para a IBM. Trabalhei na IBM ali numa área que se chamava teleprocessamento. Então, bons tempos ali, a gente aprendeu bastante. E ali eu fui um pouco já para a área comercial. Só que eu tive um outro convite para ir para o Deutsche Bank, assumi uma área de telecomunicações lá, a gente desenvolveu essa área de telecomunicações, teleprocessamento e computação ali no Deutsche. Saí do Deutsche, montei minha própria empresa, já atuando nesse segmento que a gente atua hoje de infraestrutura. Não deu certo, não tive bom sucesso e fui trabalhar onde a gente conheceu, na Worldtronics, do Grupo Legrand. Fiquei ali por mais de 10 anos e foi uma experiência muito boa para mim ali, onde eu aprendi o que hoje eu trabalho ali, que eu faço ali na Simon, né? Saí da Legrand e fui para uma outra empresa de consultoria que implementou as redes de Wi-Fi, Mesh, Alvarium, não sei se você chegou a conhecer. Sim, né? sim. Claro. Saí de lá, fui para Philips, trabalhei na parte de light, sempre na área comercial, técnica ali, e faz 12 anos que eu estou trabalhando ali na Simon, né? Então ali, hoje eu atuo ali, sou responsável da operação da Simon aqui no Brasil. Como é que você foi parar na Associação Brasileira de Data Centers? Evidentemente a gente conhece muita gente
pela idade, pela experiência de Isso é mercado. verdade. E tem alguns integradores específicos que atuavam no mercado de data center. E quando eu voltei para o mercado de infraestrutura em 2013, 2014, eu percebi que eu tinha um gap muito grande do que eu conhecia dos CPDs para os data centers, né? E aí eu me aproximei de algumas pessoas que, para poder adquirir aprendizado, do como estavam funcionando os data centers. E aí essas pessoas, a gente se reunia de vez em quando, informalmente, para discutir mercado, oportunidades e algumas coisas, e a gente tomou a decisão ali, um grupo tomou a decisão de se formar a Associação Brasileira, e eu fui, através da CIMA, mas mais como pessoa física, mas eu fui um dos fundadores, de tal forma que a CIMA hoje é membro fundador da ABDC. E ali a gente contribui com um pouquinho de experiência na nossa área. Incrível. Essa mesma história numa feira da Bixi acabou nascendo ao BIC, num dos corredores da Bixi, né? Sim, sim. Pô, legal, Eli. Legal. Vamos lá. Você foi um player muito importante na implementação de cabeamento estruturado, cabeamento certificado pelo fabricante no mercado, tá? E a última vez que eu te encontrei foi no evento lá na Juscelino, tá? Que você estava promovendo uma palestra, um encontro das suas revendas, né? E você estava trabalhando em cima de Big Data, os impactos do Big Data em cima da infraestrutura. O que mudou do impacto do Big Data para o impacto da IA? O que você passou nesse meio todo, Eli? Bem, na realidade não mudou. Na realidade, o Big Data que foi o início de toda essa transformação que a IA acabou trazendo para a gente. Lá era 2015, 2016, não tenho bem certo a data, mas o fato é que naquela época estava sendo concluído a construção do primeiro data center do governo norte-americano em Utah, que ia conseguir armazenar a maior quantidade sabida naquela época, que eram os yottabytes, que o George W. Bush, na época, devido ao 11 de setembro de 2001, falou que ia armazenar a maior quantidade de dados que ele pudesse, de câmeras, microfones, isso mundo afora. E aí, isso se tornou base, e até hoje base, na inteligência artificial. O ativo mais importante, Décio, são os dados. E o Big Data veio como base para que a inteligência artificial conseguisse se desenvolver. Eu tive um professor de pós-graduação que falava que Big Data, ou Big Data, né? Vamos falar Big Data aqui. Isso aí. Era tudo aquilo que não cabia na sua planilha do Excel. O que não cabia no Excel era Big Data, né? Realmente tem muita gente, leigo ou especialistas em TI, que dizem que os dados são o novo petróleo, né? Tá. E como é que os data centers, como é que eles vão se adaptar para isso? O que tem que ser feito? Qual a velocidade que tem que ser feito? E quando a gente fala em data center aqui, eu sei que a gente sempre pensa em Amazon, Google, Microsoft, tá? Mas eu queria também saber dos data centers on-premise, aqueles camaradas que têm alguns servidores ainda dentro das suas instalações, corporações ou clientes de menor porte, que o que eu e você chamamos sala de equipamentos, mas para ele é o data center, né? Um rack com servidores. Como é que vai ter que ser essa adaptação? Bom, só voltando um pouquinho, os grandes data centers, como você mencionou, Odécio, esses grandes data centers, eles vão fazer e estão fazendo o que nós chamamos de training dentro da inteligência artificial.
E os data centers menores, o que a gente chama, o que vai fazer é a inferência, ou seja, a prática daquilo, a execução daquela prática que foi feita no training. Então, nesses grandes data centers, eles ainda estão se preparando também, porque a inteligência artificial para fazer o training exige muito processamento e isso demanda muita energia. Então, eles estão se adaptando como eles vão fazer isso. Mas trazendo para a nossa realidade no mundo aqui, principalmente do Brasil, onde eu acredito, na minha visão, que nós perdemos esse bonde aí de fazer o training nos grandes data centers, nós vamos fazer mais inferência e trabalhar, como você citou, nos data centers on-premises. O que a gente tem que se preocupar? É de ter uma infraestrutura adequada, mesmo que pequena, com a parte de redundância toda elaborada. O ar-condicionado bem dimensionado, redundante e geralmente de precisão, uma backup de energia, e você ter os equipamentos adequados. O que é equipamentos adequados para a inteligência artificial? São equipamentos já que estão trabalhando hoje com as ditas GPUs, para que você consiga fazer com que, mesmo na inferência ou em alguma coisa que você fizer ali on-premise, você consiga ter o resultado esperado quando você utiliza uma inteligência artificial. Toda a parte de conectividade para esse sistema também é importante por causa da redundância redundância e paralelismo que a inteligência artificial requer. É importante você ter isso instalado preparado no sua sala técnica, vamos falar assim, ou no seu data center para IA. Perfeito. Então, a gente aposenta de vez aqueles camaradas que achavam que pegavam um desktop e transformava aquilo num servidor. Ele não vai mais suportar, né? Não, é pouco provável. Para a inteligência artificial, eu diria que se você fizer isso, você não vai aproveitar os benefícios e conforme a aplicação que você disponibiliza, você vai passar vergonha. Sim. Pior do que ter alguma coisa que não entrega, né? Exatamente. Eli, explica melhor um pouquinho o training. Nós estamos treinando quem? As pessoas que vão cuidar dessa migração tecnológica, ou nós estamos treinando a própria inteligência artificial, ou é um conjunto de coisas? Nós estamos treinando pessoas, estamos treinando a IA, e estamos também aperfeiçoando os sistemas, os equipamentos, né? O ecossistemas desses equipamentos. Então, quando a gente fala em training, quem a gente está treinando? A máquina. A máquina. Bem objetivamente, a máquina. E como que isso acontece? Imagina uma criança, um bebezinho. Então, ele vai observando algumas coisas e vai repetindo e vai assimilando e vai aperfeiçoando aquilo, vai vendo como você chama a sua esposa e daqui a pouco fala mamãe, fala papai. Só que ele tem um período de treinamento ali que ele treina, vê, descansa, brinca, dorme. Agora imagina uma máquina ou várias máquinas fazendo isso simultaneamente 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então, a capacidade de aprendizado dela é muito maior. Então, eu costumo dizer que o seguinte: você na faculdade, na sua graduação, desde o colégio, desde o jardim da infância, eu não sei mais como chama agora, né? Mas desde o jardim da infância, você vem ali acumulando aprendizado. De tal forma que você vai aplicar isso em alguma atividade que você vai fazer, você acumulou esse aprendizado dos livros que você leu na biblioteca, das experiências que você teve, dos exercícios que você eventualmente fez, você tem isso armazenado na sua cabeça. Você não precisa levar seus professores, todos os seus professores, toda a biblioteca, todos os livros que você leu, você tem na sua cabeça e chega ali na hora quando te faz alguma pergunta ou você tem um determinado problema a resolver, você consegue resolver esse problema baseado no seu conhecimento. Então, isso é o training, que é chamado na inteligência artificial. Então, toda essa base de conhecimento e cada vez mais se aprimorando, você vai tendo dentro de uma
um conceito de máquinas e softwares e aplicativos que você vai treinando, e ali esses aplicativos vão cada vez mais tendo a experiência e o aprendizado de tal forma que você consiga que, em algumas situações, esse aprendizado seja melhor que um aprendizado humano. Impressionante, né? Há não muito tempo atrás, quando a gente falava em IA, em Machine Learning, Deep Learning, parecia ser uma coisa mais simples, né? Isso parecia coisa de ficção. Eu adoro ficção. Então, quando a gente vem falar da lei de Turing, né? E quando a gente vem falar de Isaac Asimov com as 3 premissas, Sim. as 3 leis de computação, o Moore também, que falava que a cada 2, 3 anos a gente dobraria a capacidade. A gente está realmente perto do computador quântico? O Microsoft e Intel, com o que a gente tem visto na internet, ótimos vídeos, ótimas fotos, aquilo está muito marketing ainda. O computador quântico já existe já há algum tempo, né? Um dos pioneiros aí é a IBM, né? Com a questão de computação quântica. Ela tem o Quantum Server 2, que ela chama. O Watson não chegava a ser alguma coisa quântica, né? O Watson não. O Watson ele está mais ligado à inteligência artificial do que computação quântica, né? Mas até um ano atrás, o principal, um dos principais players no mercado era a IBM. Só que em 2023, a Intel lançou um chip de computação quântica, né? Então, a Intel já tinha lançado, mas a computação quântica ela muda um pouco a maneira como os bits são tratados, né? E na computação quântica é chamado de qubit. Nos bits lá na computação lá que seguia a lei de Moore, né, é 0 e 1. Na computação quântica é qubit, que é chamado, e entre o 0 e 1 pode-se assumir diversas ou centenas ou milhares de posições entre o 0 e 1. Por isso que a computação quântica vai dar um salto extraordinário em tudo. Então, era uma coisa muito distante que só funcionava em zero absoluto, tinha muitos problemas, mas que tem sido aprimorado. E recentemente foi lançado o Majorana. Da Microsoft, onde eles falam que descobriram um novo estado da matéria, né? Isso é antigo, esse conceito vem lá de 1930 alguma coisa, um cientista italiano chamado Ettore Majorana, alguma coisa assim, que desenvolveu esse conceito e que o computador da IBM hoje, esse Quantum Server 2, ele poderia chegar até 4.000 qubits. E o Majorana ele pode chegar até 1 milhão de qubits. E isso já tem trazido as coisas um pouquinho mais para a nossa realidade, a computação quântica também. Esse era aquele sonho do tal de processamento neural, né? Na nossa época de moleque, que o pessoal falava. Isso, o neural seria a junção da velocidade das possibilidades da computação quântica juntamente com a inteligência artificial para simular alguma coisa neural similar ao que a gente tem no nosso cérebro, né? Que no nosso cérebro as reações são através dos neurônios que se interligam de 1000 maneiras e trazendo para a inteligência artificial o pessoal chama de perceptrons, né? Que são os neurônios digitais, né? Eu vou te fazer uma pergunta que depois o Douglas, que é o nosso produtor aqui, deleta. Você já viu um treco desses ao vivo, Eli? Sim. Nós temos implementado aqui no Brasil, na Bahia, eu não posso citar nomes aqui, mas temos implementados. Pô, eu queria o endereço. Nós temos implementados aqui no Brasil. Já na 3ª ou 4ª geração, se eu não me engano, de computadores com inteligência artificial que na disputa
que tem uma disputa isso do computador com mais petaflops que existe no mundo. Nós ficamos em quarto, quinto lugar aqui implementado aqui no Brasil. E eu tenho fotos de um computador quântico implementados aqui no Brasil. Então, é uma realidade que muitos pensam que está distante, mas não está, tá? É uma realidade que está em desenvolvimento, como foi todo o desenvolvimento, né? Então, quando surgiu o fax, desculpa falar de uma tecnologia tão antiga, mas minha mãe, ela não acreditava que você colocava um papel ali e saía do outro lado. Do outro lado. Quando a gente deu o primeiro celular para minha mãe, mas como que isso? Manda mensagem? E quando fez uma ligação, primeira chamada de vídeo com minha mãe ficou espantada com isso, né? Então, são coisas que vão surgindo e que se a gente ficar muito incrédulo com relação ao que pode acontecer, a gente vai ficar para trás, né? Então, tá aí, a gente não sabe. Eu costumo falar em algumas conversas que a gente tem, ou até mesmo palestra, que a gente não faz previsão, né? A gente fala que tem tendências. E a grande questão, Décio, para se formar essa rede neural geral, né? Juntando computação quântica com inteligência artificial, essa questão. A gente não sabe quando que isso vai chegar, mas que vai chegar, vai chegar. Há um tempo atrás, o pessoal falava que por volta de 2030 a gente atingiria a singularidade, né? E que um computador desses teria a inteligência de uma mosca. Depois, até 2040, um computador desse teria a inteligência de um humano. 2050 teria a inteligência de toda a humanidade. E aí, aqui, sempre em conversas de bastidores, né? A gente também não sabe qual vai ser a tendência, se nós vamos virar Jornada nas Estrelas ou se vai ser o Skynet, né? Ao mesmo tempo que é preocupante, nós vamos falar daqui a pouco sobre os grandes benefícios disso daí, deixa a gente um pouco... A gente que é de tecnologia, você fica um tanto assim, né? Muito bem, vamos tirar esse clima sombrio e vamos falar o seguinte. A gente tem uma sessão que a gente chama sessão perrengue, que a gente pergunta um apuro que você passou, seja dentro da área, como é que foi e tal, e de preferência divertido, né? Depois de um negócio sinistro que a gente deixou no ar aqui de Skynet, conta um apuro, como é que você saiu dele? Foi um evento que não foi bem um apuro, mas foi uma coisa muito engraçada que depois, hoje contando e o desfecho, vocês vão entender. Então, eu fui num cliente, um integrador grande de sistemas, e ele morava, a empresa ficava num prédio que ficava no fim de um condomínio, era um prédio de alguns andares ali, e na divisa do condomínio empresarial, tinha um condomínio residencial. E tinha uma sacada muito bonita. E eles fecharam a sacada, colocaram ar-condicionado, e a mesa de reunião ficava próxima à sacada, e o café ficava praticamente assim na sacada. Café, água e algumas coisinhas ali, biscoito e tal. E a gente fazendo uma reunião ali, de vez em quando a reunião foi um pouco extensa, levantava, ia tomar um café, olhava, tinha um bosque assim muito bonito, e do lado um prédio e com uma piscina muito bonita também esse prédio. Pois bem, por algum motivo, essa empresa ocupava 2 ou 3 andares, por algum motivo, não sei se é um dos donos, eu não sei quem, levou um papagaio e que ficou... Papagaio mesmo. E papagaio meio maloqueiro. E ele sabia fazer diversas coisas e ele ficava numa dessas varandas do andar logo imediatamente abaixo. E esse papagaio ele sabia assobiar. E a gente estava ali fechado, ar-condicionado, conversando, a gente não percebia. E o papagaio estava assobiando para umas pessoas, umas mulheres
bem apresentadas que estavam na piscina, ficava assobiando, e como a gente ficava em pé às vezes, a gente até olhava para lá, as mulheres pensavam que a gente que estava assobiando. E a gente ia, voltava para a reunião, voltava ali, e foi bem. Daqui, passou algum tempo, toca o interfone lá, chega o porteiro pedindo pra gente parar de mexer com as mulheres dos outros do prédio alheio. Porque o papagaio estava fazendo e a gente não sabia, a gente não tá fazendo nada, tal. Ficou aquele clima assim, e as mulheres lá de baixo, não sei o que, seu sem vergonha, não sei o que. E não era a gente, era o papagaio, e depois que se descobriu que foi o papagaio. Foi o papagaio, tá? Bom, o Douglas proibiu de a gente usar as palavras que o papagaio usou. Exatamente. No café, o Douglas não deixou a gente colocar no ar, tá? Mas depois, fora do ar, eu te conto uma coisa que aconteceu nesse sentido. Bom, agora nós vamos falar, a gente falou muito da evolução, os passos que a gente vem tomando. Vamos falar de tendência, tá? Aqui, pessoal, vocês sabem, aqui não tem jabá, a gente convida realmente pessoas interessantes, pessoas vividas, né? Onde a gente se diverte conversando, tá? Recentemente, a Simon, da qual você é o presidente, e a NVIDIA celebraram um contrato, tá? Esse contrato reza sobre soluções de conectividade para IA. Então, tá? Ou o membro fundador da Associação Brasileira de Data Center, você escolhe qual posição você vai tomar, tá? As tendências da propagação da IA generativa na sociedade e os impactos que ela vai causar na infraestrutura. E infraestrutura, eu já não estou falando só de data center, ok? A gente está falando dos data centers, dos tubos de internet que levam até chegar a gente, tá? E também o papel que essas novas tecnologias estão desempenhando para a gente na sociedade, né? Em termos de agendar consulta médica, em termos de estudos acadêmicos. Solta aí. Legal. Vou começar então pela última colocação, os benefícios que a IA tem trazido já para a gente e vai trazer muito mais, né? No campo da medicina, tem vários estudos e já temos coisas executadas na prática. Nós temos um grande player do mercado farmacêutico, que é nosso cliente, que utilizou-se a inteligência artificial para desenvolver uma química que conseguiu diminuir entre 10 e 14 anos um estudo para 3 anos e lançou recentemente uma vacina contra câncer de pele. Então, é um dos benefícios que a gente pode ter na medicina. Em previsão do tempo. Aqui, próximo, onde vocês estão aqui em São José dos Campos, Cachoeira Paulista tem um campo ali do INPE. É fenomenal aquele campus. E eles têm supercomputadores ali. E eu estava conversando com um cientista um tempo desse atrás, lá do INPE, onde ele falava o seguinte: a gente quer implementar logo um outro supercomputador aqui, porque hoje a nossa previsão ela é de 10 km². E com esse novo supercomputador, com inteligência artificial, ela vai diminuir de 10 km² para 1 km². Que isso vai ter um ganho fenomenal de previsão de catástrofes, etc. Nos Estados Unidos, o modelo, eles fazem a dimensão para 10 metros, em alguns casos para 1 metro até. Então, é uma junção de supercomputadores com inteligência artificial. Mudanças que pode ter no nosso dia a dia. Esse ano de 2025, os grandes cientistas de inteligência artificial, eles falam que são os agentes. Esse ano de 2025 vai ser o ano dos agentes. E o que é um agente? Um agente, o ChatGPT, a OpenAI, lançou o que é chamado de Operator, que é o agente deles lá,
aqui, basicamente, o agente vai fazer o quê? Vamos supor que eu, ou você, ou qualquer pessoa aqui, ou qualquer pessoa que está nos escutando aí, conceda para esse agente as informações da movimentação bancária, as informações de gostos de viagens. Eu gosto de viajar por tal companhia aérea, gosto de sentar em tal assento, gosto de ficar nesse hotel desse tipo, gosto de ficar numa praia assim. Eu concedo uma série de informações. E aí eu falo, eu quero viajar, quero ir para uma cidade litorânea. Eu simplesmente falo isso, eu quero viajar para uma cidade litorânea, e se a gente vai automaticamente reservar seu voo, reservar um Uber, contratar um Uber ou reservar um estacionamento para você, escolher o assento, escolher o hotel, fazer todas as reservas de restaurante, eu quero almoçar ou jantar em tal restaurante, assistir um show nessa viagem, ele vai fazer tudo isso para você automaticamente, só vai dar um comando. Exatamente isso que os agentes e o benefício que a gente vai ter através desses agentes. É lógico que tem uma série de senões aí para você liberar informações da sua conta bancária para um agente tomar um tipo de decisão. Mas esse ano de 2025, o que está na crista aí, que o pessoal está investindo e que é uma oportunidade para todos nós, e principalmente para vocês aí que estão nos vendo, essa questão de desenvolvimento. O que a gente pode fazer como empresário que atua na área de TI? Eu arriscaria, é uma opinião pessoal do Eli, mas de investir nisso, em desenvolvimento de agentes ou guarda-reios, que a gente chama. Vou dar um exemplo de uma companhia aérea, vou até citar o nome aqui, a TAM. Ela utiliza o ChatGPT dentro da sua instituição para prover uma série de informações e benefício para os seus funcionários dentro lá da Latam. Imagina o seguinte, um funcionário ou um cliente que está visitando a Latam pergunta lá para um totem, que existe isso, eu queria fazer um voo daqui de São José para Porto Alegre e o ChatGPT, ok, manda uma recomendação de voar pela Azul dentro da Latam. Então, existem empresas que podem prover o que é chamado de guarda-reio. Você não precisa de desenvolver um ChatGPT, um Perplexity, um Cloud, qualquer um desses auxiliares de IA. Uma empresa aqui do Brasil pode se especializar em criar, por exemplo, esses guarda-reios, onde que qualquer informação sobre um voo que eu queira fazer, estando dentro da Latam, por exemplo, vai recomendar, evidentemente, um voo da Latam. Ou não vai deixar passar alguma informação sensível para um ambiente externo. Ou você põe lá, dentro da Latam tem isso. Eu quero fazer uma análise de um balanço para poder divulgar alguma informação para algum investidor. Então, ela não vai permitir que você carregue uns dados de balanço que eventualmente sejam confidenciais até então, provendo um guarda-reio para que isso não aconteça. Entendo. É muito interessante. Para os meus amigos de tecnologia, da área de gerenciamento de viagens de negócios, fica aí a dica do Eli, porque eles tiveram que integrar muitos sistemas com internet, com o profile do viajante, os gostos pessoais. Está aí a dica. Muito bem. Agora, deixa eu até pegar aqui, vamos falar de uma coisa. Você falou que os servidores estão se miniaturizando cada vez mais. Então, eu cheguei a pegar uma época que o técnico da IBM cabia dentro do servidor, tá? Depois, na nossa época, a gente tinha aqueles servidores de 2 U's. 4 U's. 4 U's, né? E agora a gente tem super servidores, super data centers. Não existe milagre. Quando você aumenta a capacidade de armazenagem, quando você aumenta a capacidade de processamento, obviamente você tem uma demanda maior de energia. Obviamente você tem uma demanda maior de refrigeração.
E aí, em plena era de ESG, que nós estamos tomando cada vez mais consciência dessa preservação, eu queria que você desenvolvesse isso. Como é que está essa história de refrigeração, captação solar? Conta um pouquinho das histórias de data center no meio da Noruega, no meio do gelo, data centers submarinos. Aquilo saiu da ficção, existe realmente, e você não pode contar onde fica. Desenvolve para a gente ali. Legal. Estamos super curiosos com isso aí. Legal. Sim, de uma forma experimental, existe duas iniciativas aí, tanto da Google quanto da Microsoft, de data centers submersos aí em águas frias, né? Isso eu não sei o quanto que isso vai ter em escala, a gente não sabe mensurar. Você já acabou com a história da Bahia, né? Porque um supercomputador na Bahia e a água quente da Bahia não vai bater. Eu vou chegar lá, isso é bom, esse link, bom você lembrar isso, o Décio. Então, isso acho que não vai ter espaço. Mas só para falar uma coisa bem de futuro e bem visionária, assim, para quem está vendo a gente, né? O pessoal tem até mencionado de fazer data center no espaço, né? Então tem citado, é coisa de ficção ainda, mas o pessoal tem citado a isso. Essa questão de ter data centers na Noruega, em alguns lugares no Canadá, em outros lugares que tem uma temperatura muito fria, é chamada de free cooling, né? Free cooling dentro do data center, que o que ele pega? Ele pega o ar gelado que está ali fora, suga esse ar, filtra e joga pelo sistema dentro das máquinas para poder ter a refrigeração. Essa é uma tendência. Qual que é a questão aí? Tem uma questão que é chamada de latência, que é o tempo que demora a informação chegar até você sendo processada, por exemplo, lá na Noruega, né? Então, tem que se observar isso. Então, tem algumas limitações para implementar isso. Mas um ponto muito interessante que você mencionou, as máquinas tinham 4 U's, consumiam um determinado tipo de potência, mas até pouco tempo atrás, não muito longe, aí 10 anos, você colocava dentro de um rack, colocava ali alguns servidores, etc. Você consumia no máximo 10K de energia. Hoje 10K já usando o Green IT. Sim ou não, isso nem é muito relevante, o Décio, pelo seguinte, era 10K hoje, projetos na atualidade de hoje, eu estou falando de projetos que a gente tá ali anotado nas minhas coisas ali, projetos que num rack vai se consumir 140K de energia. 140K de energia. E aí, a gente pode pensar assim, eu discuti com o pessoal de data center, não, isso não é possível há menos de um ano. Só que se arrumaram uma possibilidade, sim, de fazer refrigeramento assim. Que vai ser uma mistura de uma tecnologia chamada liquid cooling com a tecnologia normal de ar-condicionado que existe hoje. Para conseguir refrigerar 140K. E aí, tem toda a questão do ESG, que nós chamamos, né, de ter uma energia green, de ter uma solução green, né, uma preocupação nisso. Sustentabilidade. Exatamente. Eu peguei um dado aqui, eu até trouxe aqui, vou localizar aqui, para falar, não querendo gerar muita confusão com o mercado, mas gerando já. Quantos K consome esse notebook? Porque senão... Esse aqui não consome nada. Então tá tranquilo. Olha, uma tendência e uma discussão que tem muito grande é de prover pequenas usinas nucleares para prover energia para os data centers. E aí todo mundo pensa, não, mas energia nuclear é perigoso, é suja. Não, não é. Tem todo o perigo que existe como qualquer coisa que você vai fazer. Fazendo bem feito, os riscos são minimizados. Eu trouxe o dado aqui, olha. Para cada 1 kW gerado de energia nuclear, no decorrer, se você colocar isso numa linha de tempo, no decorrer de um ano, morre 0,043 pessoas.
do contrário de somado de algumas energias, tirando até a energia que nós temos aqui, energia hidráulica da água, morrem 145 pessoas. Você está falando de usinas térmicas, por exemplo. Usinas térmicas, à base de carvão, né? São usinas térmicas, usinas que utilizam outros tipos de resíduos para poder gerar energia e por aí vai. Então, a relação pessoa morre no ambiente de usina nuclear versus outros modelos é de 145 para 0,043. Né? Então, tem essa questão que tem que ser levado em consideração. Né? Então, será que realmente seria um caminho a gente ir para energia nuclear em vez da hidráulica, que você alaga uma área gigantesca para produzir, entre aspas, uma energia green? Então, tem essa discussão aí que não tem uma resposta. É porque ela deve ser bastante polêmica, né? Você pega um leigo como eu, o que vem à mente? Alguns usos inadequados. Nem tanto o uso inadequado, mas o descarte inadequado, né? De água pesada, dos resíduos, né? Dos resíduos. Isso Sim. mesmo. Sim, assim, mas você pega exemplos, né? Exemplos não tão bons quanto aconteceram lá em Chernobyl, que tem documentários que tratam isso até hoje. E você pega outros exemplos na Europa como um todo, França, Alemanha, que nunca teve um acidente. E um exemplo bom também foi o que aconteceu lá no Japão. Teve aquele acidente, pouquíssimas pessoas... lógico que teve um impacto, mas que foram dadas a tratativa adequadamente. Né? Então, é bem polêmico esse tema, mas existem essas iniciativas aí. De outra forma, também há algumas soluções. Eu também anotei aqui, para eu não esquecer, o maior consumo que existe dentro do data center é a refrigeração, e essa refrigeração que acarreta no maior consumo energético. Então, o coeficiente é um pouco de engenharia, mas o coeficiente da água, quando você faz a refrigeração, é 1:1, mais ou menos, tá? E o coeficiente do ar, ele é 0,24, ou seja, é muito ineficiente. Então, essas tecnologias de liquid cooling que são empregadas é exatamente para suprir isso, porque você usando apenas 24% da potência, você teria o mesmo efeito da refrigeração de um sistema tradicional. E aí que entra esse caso da Bahia. Eles têm supercomputadores lá e o chiller operando a 30% da capacidade, refrigera todo o ambiente e você entra na sala assim, muito tranquilo. A temperatura ambiente, só que a refrigeração está ocorrendo onde? Não é bem na água, é um líquido dielétrico que passa dentro dos componentes ali no chip, passa nas placas de rede que existe ali, passa na GPU ou na TPU, DPU que tem ali, e faz a refrigeração e sai pelo outro lado, volta para o chiller, refrigerando todo o sistema. Interessante. Você sabe que o Ney deu uma carona para mim chegar até aqui. O Ney é o diretor de operações da Convergência, e ele falou, pergunta para o Eli o que ele percebe hoje em termos de migração de on-premise para cloud. Se isso já assentou ou ainda tem muita coisa pela frente. É um outro tema polêmico, Décio. Teve um movimento, vai todo mundo para cloud, vai se resolver tudo na cloud e tudo vai acontecer na cloud, etc. E algumas empresas perceberam, tanto porque pela parte de custos, que é uma questão que tem que ser muito analisada, o custo quando você leva tudo para cloud, porque tem um custo debaixo do tapete aí que as grandes, Amazon, Microsoft, Oracle, eles vão ficar bravos comigo, mas é verdade que eles não te apresentam e que quando você vê, se já está tudo lá, para você voltar é complicado. Então, teve esse movimento de todo mundo ir para lá e hoje é muito mais crítico para você levar tudo para lá. De tal forma que, de 2023 para cá, está tendo um movimento de
repatriação para muita coisa on-premises. Por exemplo, pouquíssimos bancos, não os bancos digitais que já nasceram dentro desse conceito tudo em cloud. As fintechs. As fintechs. Mas mesmo assim, eles têm alguns sistemas que rodam on-premises. Eu tenho exemplos aqui de bancos totalmente digitais, que são digitais, mas que tem coisas on-premises. Então, eu imagino que vai ficar muita coisa, eu acredito que a maior parte vai ficar nas nuvens, mas vai ter um percentual aí que 20%, 30%, eu não sei mensurar, mas que vai ficar on-premise devido à segurança de dados, disponibilidade e custos. Entendo. A gente está falando, né? O nosso velho Bradescão, o Itaú, a gente sabe que eles ainda têm mainframe, tem analistas programando em COBOL ainda por causa desse tamanho, desse volume e o custo que seria levar um banco desse tamanho para a cloud, né? Sim. Espero ter matado a curiosidade do Ney, que eu também fiquei curioso Sim. com esse movimento. Inicialmente eu achei até que era alguma coisa de fabricante, entendeu? Dell, IBM, HP, não, vamos trazer de volta, porque senão nós só vamos vender servidores para os grandes data centers, né? Uhum. Mas é interessante essa percepção. Eli, antes de eu pedir as suas dicas para os profissionais de TI, tipo, o que você deve estudar, o que você deve pesquisar, e quando eu falo isso, não são só os jovens profissionais que a gente está absorvendo agora das escolas técnicas, das universidades, né? Para os empresários e empreendedores, você já deu uma dica, mas eu gostaria que você repetisse para o teu público aqui. Antes disso, eu gostaria que você falasse de um papo. Você falou da sua mãe se acostumando primeiro com o celular, depois com o smartphone. Como é isso? O que você colocaria para a gente em termos de IA? É para usar, não é? A gente precisa ir se acostumando. Então, antes de dar dica profissional, dá uma dica aqui para o pessoal. E é interessante isso, mas o Chama TI tem atraído cada vez mais usuários, né? Não vamos falar leigo, usuário. Hoje todo mundo é usuário de TI, Sim, né? Sim. Dá um toque aqui para a sua câmera. Legal. Bom, para todo mundo que está nos vendo aí, você já, de alguma forma, querendo ou não, sabendo ou não, você já utiliza IA. Então, a minha recomendação, que é para todos, se você já utiliza, fala com seu tio, que é mais velho, com seu pai, seu avô, para ele utilizar de alguma maneira. Da mesma forma, incentive a uma pessoa mais nova, que eu duvido que ele já não está utilizando, a utilizar alguma forma a IA como aliado para desenvolver ou para melhorar algo que você está fazendo. Então, não interessa a geração que você está, se seja um baby boomer ou uma criança, tem que utilizar a IA. E é só começar essa jornada. A gente fala que é uma jornada quando você começa a estudar ou aprender alguma coisa com IA, né? Então, eu recomendo utilizar ferramentas similares ao ChatGPT, e aqui eu vou me permitir de recomendar uma ferramenta para quem quer fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, utilizar o Perplexity, que é uma ferramenta fenomenal quando você quer saber alguma coisa com um nível de profundidade um pouco maior. E para empresas, empresários e até você que está saindo da faculdade ou é uma pessoa que quero reaprender, mudar de área, eu recomendo, continue estudando IA e prestando atenção nessa questão dos agentes, dessa questão de você aproveitar algo que está pronto, como o Perplexity, ou ChatGPT, ou Gemini, e saber como que você pode fazer uma ferramenta que utiliza o que já está desenvolvido ali para resolver o problema de um estúdio, como a gente está aqui agora, para resolver o problema de uma lanchonete, para resolver o problema de um taxista, ou de um Uber, ou de uma empresa que tem uma frota. Então, utilizando essas ferramentas, você desenvolveu uma ferramenta secundária. E tem um estudo bem interessante, Décio, que infelizmente nós perdemos aqui no Brasil há
a onda de fazer o training aqui, mas que os brasileiros e os indianos têm uma capacidade de desenvolvimento de software, de aplicações, que para todo mundo que está vendo a gente aqui, a gente tem que aproveitar isso que é nato do brasileiro a se adaptar a diversas situações adversas. Então, a gente pode aproveitar isso para que a gente, como brasileiro, utilize essas características nossas aqui e colocar isso em prol de nós mesmos, de desenvolver alguma coisa aproveitando outras coisas que, ferramentas, etc., que a NVIDIA tem. E aí, se você entrar hoje na internet, no site da NVIDIA tem N treinamentos para você aprender o que é um CUDA, o que é um transform, o que é um container, para você desenvolver as ferramentas. Como, se você entrar no chat GPT, você consegue puxar ali alguns treinamentos para você fazer e é só começar. Começando que você vai conseguir chegar a algum lugar e, evidentemente, se preparando e vai conseguir ter sucesso aí com a trajetória, a jornada, né, que a gente chama no inteligência artificial, Décio. O Marcelo Nunes, do Parque de Inovação Tecnológica, esteve conosco aqui e ele fez uma recomendação, inclusive, para os cabelinhos brancos, os 50 mais. Vocês sabem como desenvolver, você tem toda a estrutura de planejamento, é uma questão de adaptar a linguagem. Eu tenho um amigo que eu vi essa semana. Eu chego no chat GPT e eu mando um prompt com cara de programador, comando, tá? Considere isso, faça aquilo, monte isso, monta aquilo, né? Esse meu amigo, ele é muito mais capaz do que eu, nesse sentido, mas ele começa assim, bom dia, chat. Aí, bom dia, manezinho, tal, não sei o quê. E eu falei, pô, mas que besteira é essa, que perda de tempo. Ele falou, não, se um dia ele dominar o mundo, eu quero ser amigo dele, né? Eu não sei se você conhece o Sérgio Sacani. Sim, o Sacani. O Sacani, ele fala o seguinte, né, que eu não sei o que isso vai dar, e eu falo assim, ele sempre pede, por favor, você poderia fazer isso, porque ele quer ter algum crédito se alguma coisa tiver voltar contra ele, né? E o Sacani, ele é muito cético e descrédulo com algumas coisas, né? Sim. Mas ele é um cara extremamente inteligente, fenomenal, as perguntas dele são profundas. Sou fã dele. Bom, pessoal, nós vamos ter que parar por aqui, porque se me soltar com ele aqui, a gente vai amanhecer, rever as velhas aventuras tecnológicas que a gente passou juntos, mas foi muito interessante. Eli, agradeço de novo a sua presença aqui, você está com a gente aqui em São José dos Campos, você que é um dos formadores de tecnologia aqui. Não estou falando da época do convencional, mas você sempre está com a mão metida nas novas evoluções, tá? Brigadaço pela sua presença e se despede do teu público. Décio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É legal a gente poder compartilhar essas histórias e também um pouquinho que a gente tem em conhecimento, né? Então é muito legal, eu agradeço. Gente, basicamente é isso que a gente tinha para falar. Eu sou uma formiguinha aí no oceano gigante que tem, e algumas coisas que eu falei aqui expressei aquilo que eu penso realmente, e não se tome isso como verdade. Busca as informações, porque eu posso ter até passado a ter algum dado aqui, mas busque as informações que com certeza tem disponibilidade. Utilizem cada vez mais IA para promover o seu negócio, para você aprender e para você se desenvolver e se dar bem no que vem pela frente. A vocês, eu agradeço por nos acompanhar, nos prestigiar nesse podcast que a gente acaba sempre construindo juntos. E eu vou até fazer uma recomendação, porque enquanto eu estava ouvindo o Eli aqui, a gente sempre brinca no final para você montar o quebra-cabeça, tá? Então, pega essa entrevista com o Eli, junta com a do Dênio, que falou sobre inteligência, falou muito sobre responsabilidade e ética na aplicação da inteligência artificial, e do Leonel Rodrigues, que o Leonel falou muito sobre além da infraestrutura, ele falou muito de indústria
4.0. Então, vocês coloquem tudo isso no liquidificador e tirem as suas próprias conclusões, tá? Nos vemos no próximo episódio. Esse episódio com Eli está disponível pelo Spotify e está disponível pelo YouTube, tá? Brigadão novamente. Obrigado, você.